Olá, você que está acompanhando a Rádio Cidade em Dia no 89.1 FM ou no YouTube. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais um episódio do podcast Mais de um Filme por Semana. Eu sou o Paulo Monteiro. Eu sou Marcos Matildes. Eu sou a Sharon Freitas. Eu sou o John R. E hoje, minha gente, a gente vai discutir sobre os melhores filmes de 2024. Mas eu vou fazer um parênteses, né? Porque tem muito filme de 2024 que ainda não chegou no Brasil. E daí tem esse É verdade. negócio Tem meio essa chato, questão. né? Essa Tipo assim, questão. filmes que já saíram lá, sei lá, faz 6 meses. Ou estrearam no festival faz 8 meses. Mas é que ainda não chegaram. Daí o que a gente faz, John? Ou a gente vai pra aquele... O Paulo viajou, né? O Paulo viajou pra ver alguns filmes, Sim, né? eu viajei. Viajou pro Telegram. Acabei caindo no Google Drive, No né? Telegram já chegou. A Já maior chegou. plataforma de streaming do mundo. É verdade, é verdade. E É. democrática, né? E Tem não é democrática. pirata. E não é pirata, é verdade. Eu pago o Telegram todo dia. Eu também. Todo mês. É. Mas enfim, gente, falar sobre os melhores filmes de 2024. Já fica meu parênteses aqui que tem muito filme que eu queria ver, mas ainda não saiu, não lançou. Então até fim do ano vai lançar mais alguns filmes e a gente bota com menção honrosa se vai ser bom ou não. Quero começar falando sobre o meu filme preferido de 2024. Ah, cara, não dá pra imaginar qual que é. Nossa, eu nem imagino. Tu vai errar. Ah, será? Vai, qual Acho que é? que tá Não é pensando Ainda mesmo. Estou Aqui? É, Não eu é. pensei mesmo. Não Não, é, eu tu pensei falou desse também. filme por um mês, aliás. Nossa, um baita de um é? filme, né? Pra mim, um dos melhores filmes do ano, sim, mas não é o meu filme preferido Ah, de é? 2024. Então Pra vai lá, mim, qual é o teu filme melhor preferido, filme cara? de 2024 é Rivais, dirigido pelo Luca Guadagnino. Faz sentido. Do tênis, né? Do tênis, Zendaya, Mike Fast, Josh alguma coisa também. Filme muito bom Esse mesmo. ator de Josh Alguma Coisa é muito bom, cara. Ele é muito bom mesmo. Josh alguma coisa. E ele é excelente. É um filme de 2024, dirigido pelo Luca Guadagnino, que muita gente vai conhecer por Ainda Estou Aqui, não, Me Chame Pelo Seu Nome, que também foi um filme que fez muito sucesso na época. Tem um filme dele que está estreando hoje. Hoje não, né? Durante essa semana, em alguns cinemas do Brasil, que é o Queer. Que é um filme, mais uma vez, com a temática LGBT, né? Ah, do sim, eu vi 007 ontem. lá. O 007. Eu vi ontem no Instagram sobre esse filme. Eu tô muito ansioso pra assistir, mas pelo visto não vai chegar nos cinemas aqui de Santa Catarina. Então, só São Paulo, Rio de Janeiro e afins. Mas todo mundo tá falando muito bem, tá? Então, Pior que tem essas pirâmides, porque quando saiu o filme da Beyoncé, eu fui olhar no site do GNC, porque daí se sai na rede GNC, sai em todos Sim. os cinemas GNC. Daí não saiu no GNC, não saiu no Uniplex, que era aquele cinema, saiu só num cinema de Tubarão, que eu acho que era Arco-Íris, eu acho. É. Tem Tem essas essas campanhas, pira, né? tem. Por exemplo, no especial de 50 anos do Doctor Who, a quem fez foi a Rede Cinemark, por exemplo. E não tem por aqui. Então, É. eu, na época, e o meu namorado, na época, fomos Vocês assistir... foram a São Paulo ver isso. A gente foi em Porto Alegre assistir o episódio especial de 50 anos. E agora vai acontecer com O Senhor dos Anéis. Vai ser relançado nos cinemas Mas aí. tá em Floripa. Tá em Floripa? Florianópolis vai ter. Então vai ter em Tava vendo. Gente, vocês se deslocaram pra ver um filme. Sim. 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 Chique. Eu tenho que me É porque deslocar de primeiro qualquer que, forma, né? primeiro Acho que eu nem eu- mereço estar nesse programa. primeiro que Porque especificamente nesse tipo porque ele de, só viu a capa. especificamente nesse tipo de ação, os fãs se reúnem. Então você vai ter contato com fãs da série, ou do filme, enfim, Só né? OnlyFans, né? Aquela temática. Isso, only fans que vão estar lá, OnlyFans estarão entendeu? lá. Somente fãs estarão no lugar. E é muito bacana essa interação também. Legal Ainda mais, mesmo. por exemplo, de Doctor Who, nesse caso, que E é Senhor muito dos Anéis específico, também, né? né? Senhor dos Anéis também, mas o Senhor dos Anéis ainda é Mas- muito mais amplo, né? Com certeza. Pra falar, gente, Rivais é um filmaço, tá disponível na Prime Video, então não tem desculpas pra não assistir. Esse filme que ele é sobre tênis, mas ele não é. Ele acompanha esses dois personagens que eles eram parceiros de campeonatos de tênis e que acabam se apaixonando na mesma época pela mesma competidora, a tenista, que no caso é a Zendaya, que é maravilhosa, né? Dispensa comentários. Só que um deles acaba engatando um relacionamento com ela, casam, etc. E o fato é que eles se distanciam enquanto amigos e voltam a se encontrar anos depois, quando esse tenista marido da Zendaya, ele vai disputar um campeonato meio que sim nas suas últimas, sabe? Ele já não é mais aquele grande tenista, ela se machucou muito jovem, acabou não atingindo o estrelato e virou técnica dele, e ele enfrenta aquele amigo do passado. Sim, quando a gente para olhar a premissa, pensa, nossa, não é um filme de tênis, que porcaria pra quem Não, não mas gosta de não tênis. é muito legal, né? Mas ele é um filme que ele é um filme sobre sexo. Não tem sexo. Porque é uma tensão o tempo inteiro na relação daqueles personagens. Eles são o
tempo inteiro numa tensão sexual. Tipo essa assim, mesa ó. aqui. Mas de qualquer maneira, ele é um filme assim que ele existe muito nessa relação e como o ambiente do tênis acaba virando uma tensão sexual gigantesca. Porque, tipo assim, ó, o diretor ele vai dar o close no olho, que eles estão, tipo assim, olhando um pros outros. O suor. O suor escorrendo, lança assim, tipo. O Luca Guadagnino filma corpos, já falei isso inclusive com o Marcos, como ninguém, assim, tipo, uma parte do músculo em específico. A mão. A veia do A pescoço. veia do pescoço. E De tudo, cima, né? é bom, importante. E tudo, porque o pescoço também só tem em cima, né? Também tem essa parte, mas tudo bem. E no fim das contas é toda essa relação desse trisal, que não é um trisal, mas eles estão sempre em constante conflito ali. Filmaço, pra mim, o melhor filme do ano, não digo com sobras, mas é um filme que eu não via desse tipo há muito tempo. Tá disponível na Prime Video, é a minha grande indicação de 2024. Essa coisa do deixar quase explícito e não explicitar é muito acho muito magnífico, É onde muito prende, interessante. é onde prende. É muito Prende, legal. né? É a diferença de alguém nu e alguém de sunga ou de biquíni, né? Você tem a ideia, mas você não tem ainda É isso. a coisa revelada. Então, isso. é aquilo que... Né? Acharam eu que tô tá falando- afinado, né? Mas eu tô falando sério. Mas é verdade. Faz é, sentido mas pra é caramba. fácil. Sim, exatamente. Você Ótima não... analogia, Marcos. Viu? Obrigado. E assim, o Luca Guadagnino, vou repetir, né? Ele filma corpos como ninguém, assim, porque Me Chame Pelo Seu Nome também é assim. É tipo, tem acho que uma cena de sexo o filme inteiro, mas o filme ele filma tudo bem, tão bem assim, partes do corpo pra criar essa estética sexual e uma tensão sexual, que ele nem precisa mostrar o ato em si. De tão bem trabalhado que ele faz. E Rivais, pra mim, é o auge dele nesse sentido. Minha dica de 2024. Eu tenho uma dica pra 2024 que é Star Conclave. Wars. Ele tem uma dica aqui, ó. Tem uma dica. Eu vou fazer um Não, parênteses. de todos Star os filmes de Wars. 2024 que eu assisti, esse é o melhor. O Marcos assistiu um filme de 2024. Eu assisti muitos Ontem. filmes esse ano. Mas filmes deste ano eu não tinha assistido, tá? Eu também tô bem ruim pra 2020. Esse foi um ano intenso. Mas eu assisti Conclave, fiz a minha tarefa de casa, tá? Assisti Conclave, que é um filme muito bom, tá? Eu gostei muito. Ele tá entre os cotados melhores de 2024. tá aparecendo- Tá na lista, né? Tá aparecendo em várias premiações Isso. e vai estar no Oscar também, E certamente. eu fui assistir. O Ralph Fiennes, enfim, o Voldemort, Voldemort. né? Voldemort. O ator que faz o Valdemar, né, Valdemar. do Harry Potter. Enfim, ele é esse cardeal. O filme já começa com a morte do Papa. Então, e a morte do Papa é um evento grandiosíssimo. Por quê? Porque, primeiro, que ele é o pontífice da Igreja Católica, uma das maiores organizações religiosas do mundo. Então, os olhos ficam voltados para Roma nesse momento da morte do Papa, né? Quando ele morre, existem diversos procedimentos ritualísticos. E isso também é muito interessante por um filme. Porque o ritual, ele demanda certos aspectos físicos, visuais e de procedimentos. E isso é muito bem retratado no filme. Então, quando o Papa morre, por exemplo... Porque sempre foi um mistério, né? Todo mundo tinha curiosidade pra saber o exatamente. que acontecia lá dentro quando um papa... Exatamente. Morre, né? Então, O que depois acontece que, quando o Papa morre? depois Qual que que é o é rito, retirado né? o corpo, por exemplo, o quarto do Papa é fechado. Eles fecham, colocam uma faixa vermelha e selam com cera, por exemplo, para não ser rompido aquele lacre, para ninguém entrar no quarto. Tem toda uma ritualística que a gente não sabia. A gente só sabe o lance da fumaça, né? que Da fecha- fumacinha, quando a fumaça... E fica tem branca, isso, né? ou- Se ou- fecha quando a porta, anuncia, né? Se elegeram ou não o novo isso, é. Papa. 100 e tantos cardeais vão para lá, se fecha a porta e eles falam um termo no filme que é sequestrado. Eles ficam sequestrados lá dentro, eles não podem sair, ninguém entra, até elegerem um novo Papa. Então daí todo dia sai a fumaça cinza. Quer dizer que não alcançou os votos necessários, que são 70 e tantos ali, a metade. Ah, que fantástico, né? É muito a premissa interessante. Eu muito gosto, eu massa. gosto. É muito interessante. Aí tem que atingir 70 e tantos votos dos 100 e tantos ali. Eu não sei agora os números específicos. Nem precisa também. Mas aí não atingiu a votação. No final do dia sobe a fumaça cinza, né? E aí quando elege, sobe a fumaça branca. Só que aí é que tá. Beleza, já é curioso por causa disso. O filme é muito bonito, os simbolismos. Os cardeais têm aquela roupa vermelha, então isso dá muito destaque entre os cenários que são daquelas igrejas antigas, de Roma, Cheio com de aquele detalhes, né? vermelho da roupa deles. E estava comentando com o Paulo sobre isso. O diretor, aliás, eu tenho aqui o nome do Edward diretor, Berger. Edward Berger. Ele faz muito bem isso nesse sentido, porque ele coloca uns planos mais longe, assim, que tu vê aquele ícone vermelho que é a figura ali, o cardeal, etc. Teu olho vai direto pra aquilo. Né? Andando, por exemplo, num plano mais de longe. Daqui a pouco ele dá um close em uma lágrima escorrendo, uma fechadura trancando, sabe? Então essa estética ficou muito bonita. Quase santa, né?
É tipo assim, são detalhes quase santos, de fato, né? De Exatamente. tão bem posados. E aí, não é aquele filme com explosões. Aliás, tem explosão no filme. Mas, justamente, mas aí que tá o detalhe. Não é aquele filme com grandiosicidades. Vou usar esse termo, que não existe, eu acho. Mas é um filme que ele passa nesse radar de ser muito regrado, porque é uma situação em que todo mundo tem que estar muito bem comportado, tem procedimentos a se fazer. E essas tensões, elas são nos detalhes. Não É existe no olhar. mesmo, tá? Procurei o termo, Eu não sei, eu existe. tinha certeza. É no olhar, é num sorriso, é numa, sabe? É numa lágrima. Isso é muito, muito É um interessante. suspense, né? Resumo da ópera, começa com a morte do Papa. E aí, o personagem do Ralph Fiennes, que é o cardeal Lawrence, ele é o responsável por fazer o conclave. Ele é o responsável por administrar o conclave. Então, ele vai receber esses cardeais, ele vai pensar no rito, no procedimento, etc. E ele que vai tomar a frente disso. Já tem tudo definido como funciona, mas ele que tem que coordenar. Ele está passando por um momento de instabilidade na fé dele, por N situações. E o próprio pontífice, o Papa, impediu ele de deixar a posição que ele tinha ali na igreja, que ele era meio que um gerente ali em Roma, né? Porque o CEO, Papa queria CEO deixar de Roma. ele... exatamente. CEO O Papa do queria Vaticano. deixar ele como o diretor do conclave. Então, assim, o próprio pontífice, antes de morrer, o Papa, ele já fez algumas coisas que são meio misteriosas, e a gente não sabe por quê. E ele morreu, ele não pode falar nada sobre isso. Então, a gente vai descobrindo algumas peças nesse sentido durante o Massa. filme. Então, por que ele fez isso antes de morrer? Não sei. Mas daí tu vai descobrindo. E aí, as pessoas que são... As peças vão se... As peças vão se encaixando. As pessoas que são as principais cotadas para assumir o cargo, para assumir a liderança da Igreja Católica, elas têm mistérios também em relação a elas. Mas- Então, esse fulano aqui, ele... Se eu não me engano, esse filme parece que não foi autorizado a gravar lá. E eles Teve- tiveram que fazer toda uma estrutura, porque não foi autorizada a gravação desse filme lá no Vaticano. Eu Se eu lembro de não ter me uma engano, tem polêmica uma desse polêmica tipo. envolvendo Tem isso. uma polêmica nesse sentido. É muito interessante porque tem várias peças de um jogo político. Então, assim, por exemplo, o Papa, esse Papa que faleceu, ele era uma pessoa um pouco mais progressista nesse sentido, então ele levou alguns avanços para a Igreja Católica. E outros Só que tem querem- uma ala conservadora que tá, e tem um cara que tá ali liderando aquela ala conservadora que é bem cotado. Aí existe essa ala apoiadora desse Papa que fala assim, a gente não pode deixar aquele cara se eleger. Tá, então quem que a gente vai indicar? Não, cara, não importa, não, sabe? Chega um momento que é assim, cara, ele tá quase vencendo, então a gente tem que bota qualquer que seja, mas que não seja ele. Então, tu entra nesse aspecto Vai comprando moral, a briga. Vai comprando a briga, né? moral da briga. Enfim, eu não posso dar muitos detalhes nesse sentido. Imagina. É um nem dos deu. filmes... Não, sobre o plot eu não dei. O plot, cara, é um filme cheio de mistérios e as reviravoltas que você pensa que você vai ter, você tem. Só que tem mais. E tá disponível, né? No melhor streaming, qualquer um. Telegram. Telegram. Ah, tá. Eu viajei internacionalmente pra assistir esse filme. Até o Telegram. É um dos filmes que eu também gostaria de ter assistido. E Gladiador também, que eu ainda não vi. Ah, já tá no Telegram também, assim. Já deixa tá no eu Telegram. Pior que tá, Já. eu fui lá ver um e tava lá. Com certeza. Eu queria ter viajado também pra assistir o Gladiador ainda não. Aí, o Gladiador eu viajei, né, até o os cinema. Os dois o A Pedro música, Pascal e a o... música. Como é que é o nome do outro Paul ator? O Paul Mescal, Eu sempre sensacionais, confundo né? Ah! Eu não vi ainda. Mas só por eles E já outra, dá pra né? ver o Tem filme. também o Denzel. O Denzel, Denzel, Washington, claro. que vai estar indicado A ao gente Oscar, não tá? tava falando de atuação, né? Claro que estamos. Ele Todos os ele grandes revelou que atores. teve cena de beijo, inclusive, que não colocaram no Teve filme, o né? personagem Quem do beijou. Denzel. Isso. A melhor coisa do filme é o Denzel Washington. Mas, enfim. Ah, mas enfim, ó, o Atlas com Jennifer Lopes, que até me surpreendeu, Eu que vi, na eu Netflix, eu achei muito Eu bom. não vi esse. Que ela é uma analista contra terrorismo e ela não é a favor de inteligência artificial. Acaba que ela vai precisar da inteligência artificial para se salvar e salvar o mundo, né? Vamos dizer Mundo, assim. É, apenas, isso, né? Apenas. É. Atlas. Não. Muito bom na Netflix. E ontem eu assisti, que foi a indicação do Paulo, Jurado número 2. Tu viu? Alguém aqui viu? Não Eu vi. vi, né? É, o jurado o Paulo falou lá no Monte Carlo, realmente é muito bom. É um cara que está sendo acusado, né, de ter feito um homicídio com a namorada. E lá dentro do julgamento, um dos jurados começa ali a perceber que pode ter sido ele que tenha cometido O crime. Eu falei certo isso, né? O crime. Então é bem, bem tenso. Boa dica, Paulo. Eu amei esse filme. Esse Assisti filme- ontem. Esse filme pro pessoal Jurado assistir... número 2, que é com produção do do diretor Clint Clint Eastwood. Clint Eastwood com 90 anos de idade. Aparece 91, ele assim no comecinho do trailer, assim. o nome?
Né? Não ele aparecendo ali, interagindo sim, nesse sim. canal internacional, né? Aham. Nessa... Nesse espaço, né? Enfim, né? Nessa grande distribuidora. Nessa grande comunidade, Essa né? Essa grande comunidade De fato, cinematográfica. né? E esse filme ele é muito legal porque ele é um contraste de moralidade, assim, sabe? Que se tem muito. E depois que eu comecei a ver mais filmes de tribunal, que a gente até falou sobre isso aqui no programa, eu comecei a me questionar várias vezes sobre isso, assim, tipo, como que a vida de uma pessoa pode estar nas minhas mãos enquanto Isso. jurado, sendo que eu sou tipo, um sujeito super subjetivo, sabe? No fim das contas, eu vou julgar, querendo ou não, vou julgar muito com base na minha moralidade. E no filme em específico, ele lida muito com isso, mas por quê? Porque o personagem, que é o jurado número 2, que pode ter sido a pessoa que matou sem querer essa pessoa, ele entra num embate moral que é o seguinte: se eu não falar nada, aquela pessoa ali vai ser condenada. Injustamente. Se eu falar, E eu vou ser condenado injustamente também, porque assim, pode ter cometido sem querer, foi o que aconteceu, ele não é culpado Se não intencionalmente, foi isso. mas ele não vai conseguir provar isso de maneira nenhuma. Então eu vou destruir a minha vida ou a dele. Como é que eu vou lidar com isso? É sensacional o filme. Muito bom. Então vai lidar muito bem com isso. E o Nicholas Hoult tá muito bem. Que olho azul, né? Tu visse. O cara tá vendo o Nick filme Hoult? assim, O... Nick Hoult. Conheço ele Os desde a dois, série né? Skins. Muito Eu bom. também. Cara, ele tem um olho azul. O que tá meu sendo Deus do céu. acusado? Não, o cara, o o jurado. jurado. É porque o que tá sendo acusado, ele faz uma série também de sniper, de Agente, né? gente muito secreto, boa acho que também. é. O atirador, se eu não me engano. Mas a gente tá falando do jurado número 2, tá? Isso, não só pra porque eu não que sabia tem- qual é que que ele tem tava. um- Porra! E eu tava mais longe ainda, que eu achei que acharem que tava com o olho azul. Eu até olhei. Não, juro, quando ele falou, eu também. Será que ele tá falando do meu olho? Eu fiquei pensando. Eu olhei assim, mas é verde? Mas é verde, né? Ele é daltônico. Descobrimos aqui. John R. que tu Ah, assistiu? farofas, né? Farofas. Ah, mas tu viu uns filmes de terror bem legais esse ano, tá? Não, eu separei 4 a noite inteira, fiz Não, ainda não pesquisa. descarregou meu celular, agora me ferrei. Bota É o na meu tela. emprestado, amiga. Vou ser bem resumidinho, rápido nos filmes, porque são 4 filmes bons, tá? Na área ali de suspense, Um Lugar Silencioso, dia 1. Ah, eu adorei. Ah, Pra sim. mim, o melhor da franquia. Pra mim também. Porque no 1 e no 2, pra quem não sabe, a sinopse é um apocalipse de criaturas alienígenas desconhecidas, onde na Terra, se tu fizer barulho, elas vão te atacar. Então a Terra fica no silêncio, as pessoas se deslocam passo por passo. Só que no 1 e no 2, tudo se passa, né, numa cidade do interior, com população baixa, com baixo... É o pós, né? Já aconteceu É o o apocalipse. pós, não até tem um pouco do dia 1 no parte 2, só que é lá naquela cidade de interior, que não tem muito carro e tudo mais. Aí tu sempre ficava se imaginando, né? Nossa, imagina viver um apocalipse assim, e imagina se fosse numa metrópolis, num estádio de futebol, ia ser um caos, né? Numa cidade mais agitada. E aí, Um Lugar Silencioso, dia 1, é em Nova York. E aí, é uma quebraceira, gente, porque é muita gente, é muito trânsito, é helicóptero, é uma metrópole, é população. E os fãs de Um Lugar Silencioso queriam muito isso, né? Porque o 1 e o 2 tinha muitos, tipo, eles se deslocavam pela floresta e ficavam quilômetros em silêncio. O 2 não é É. mais um lugar silencioso, então. É porque tu pode ficar em silêncio, né? É tipo assim, o 2 e o 1 é um espaço onde tu consegue ficar Não, em silêncio, sim, mas né? tipo, aquela cena do 3 que tá no dia 1 que acabou de começar. Aí a Sim, multidão é um começa a barulho. se deslocar em massa. Ainda que nos passinho por passinho. Não é uma família de 4 integrantes que Aham. omite, abafa aquele barulho. Não dá, é carrinho de supermercado começa... Enfim, é um caos. Ainda no gênero terror, A Substância, que acharem amor. Esse filme é... Tá muito bem falado esse filme aí. Demi Moore Mas indicada, tá bem- ao- indicada, ao né? Critics' Ao Choice Globo de Awards. Ouro, né? Ah, a galera Acho que detonou também. o final lá, porque o final ele é Ah, bem é. artístico, né? Não, Eu não achei assisti. assim, ó. Realmente, a cena ali é bizarra, né? De ela saindo do corpo da Demi Moore, assim. Eu achei uma coisa. Sim, ele é escatológico, assim. Escatológica, assim. exatamente. Um vice. Pois é. Quando eu falei, Pra mim era até lembra- coisa de descobrir fóssil de dinossauro. Ah, Mas eu gostei, assim, o final Um mesmo. dos Eu acho... melhores do ano, pra mim também. Não, o final, a hora que tem aquela sangueira, aquela coisa gore lá, eu gosto daquilo. Não sei porque eu sou artista, e aí eu levo pra um lado muito espiritual, sei lá, É porque artístico, sabe? Cinema não é realidade. Cinema não é compromisso Mas com a as realidade. pessoas que não são artistas, Sim, elas é. falam, nossa, Muito pra amplo que o tanto universo, sangue? né? Pra que... Mas eu acho que é abraçar o absurdo que o filme era. E é o Gente, simbolismo, né, disso. a mulher sai de dentro da outra, né? Pelas costas. Tipo assim. É. Tu vai abraçar o que tu já tá construindo em termos de absurdo. E já falei com a Sharon várias vezes sobre esse filme, quando tava na Monte Carlo, inclusive. Que ele é uma crítica muito interessante a como Hollywood descarta atrizes Atrizes é mais uma velhas, crítica né?
sobre o etarismo E pesadíssimo. pra É, Demi massa. Moore E real, vai ser muito, foi muito importante ser E esse parece filme a ter. história dela, né? Sim, Eu é a lembro que história ano dela. retrasado ela apareceu num desfile com botox, assim, foi massacrada. Eu lembro que As Panteras Detonando de 2003, ela apareceu de biquíni, foi polêmica. Sim, Ela é uma mulher velha sim. que é mãe de biquíni, então ela sofre essa pressão E estética na daí- carreira. E ela que era Que não sexy- acontece a mesma coisa com os homens, obviamente. Né? Exatamente. Ela Não. que era sex symbol, ela ficou, tipo assim, anos sem um papel de destaque, porque ninguém oferecia. Não é que ela fosse uma atriz, ela provou que ela é uma baita de uma Sim. atriz. Mas o fato Ela dela é ser de uma Ghost, mulher... né? Ela é de Ghost, é verdade. Ela que faz Exatamente. Ghost. De Ghost, E por último, sem muitas Strippers. explicações, Alien Romulus. Vi essa semana, tá? Nunca vi nenhum filme do Alien. Eu acho que eu não tinha um pouco de aversão. Aí saiu esse Alien Romulus. E aí eu fui ver. Gente, filme de ficção científica, assim, CGI top, história massa, roteiro amarradinho. Tudo tem uma explicação. Ah, se algo acontece no começo é porque no final isso, sabe, não tem furo, não tem exagero. E ele tem uma construção de. É porque assim, ó, gente, sinceramente, eles vão se fudendo de uma maneira, assim, do começo do filme. E quanto mais o filme vai rodando, eles vão se fudendo mais ainda. E aí tu vai assim, e tu começa a ficar naquela tensão, e chega vários momentos do filme que tu fala, não, Acabou? agora é morte certa agora. Não tem onde. Só que as soluções não são patéticas. Aham. Tipo, sabe aquele negócio, tipo assim, o Marcos vai morrer agora, aí chega o Paulo por trás de mim no último segundo, dá um tiro no vilão. Não tem essas coisas, sabe? São coisas bem explicadas. Então, tipo, desce um anjo na nave. Não, mentira. São coisas bem explicadas. E pausa o filme, e daí acabou, assim. E é isso, por hoje é isso. Farofas são essas. O Alien Romulus eu gostei muito, eu já gosto da franquia Alien, só que ela é uma franquia com vários problemas. Que, assim, tem tanto filme, já foi pra tanto lugar, como é que tu vai amarrar tudo isso? É que eu não vi os outros, né? Pra mim é o 1. Então esse funciona. Primeiro, porque ele se passa poucos anos depois do primeiro Alien. Então, tipo assim, é o primeiro Alien na ordem cronológica, depois esse. Então ele volta Depois os lá outros. pro começo pra contar essa história. E ele tem um lance de. Primeiro, né? De luta de classes muito legal. Aham. Porque assim, primeiro o planeta já foi pro caramba também, né? Tá tudo Paulo acabado. sempre vendo o que eu não vejo. É. As partes importantes. Mas é tipo um lance de luta de classe. Eles acabam invadindo a nave onde o Alien invadiu no passado, no fim das contas, só porque eles querem conseguir pegar aquela nave e poder ir pra um planeta, porque se eles continuar trabalhando ali, eles vão morrer. É isso, assim, sabe? Então, porque eles não têm chance nenhuma de crescer na vida. Naquele espaço onde eles estão tão fadados a trabalhar e morrer até o fim. Me Então, dá mais 1 segundo e meio só. Deadpool Deadpool vs Wolverine. Eu vi Eu não no assisti, cinema com as cara. crianças. É bem legal, é bem legal. Não, né? se tratando de farofa. Farofa, vai dizer farofa. sim. É farofa ioki ali. É, não gostou? Eu Cara, não vi ainda. ai, Não tive amigo. nem tanto interesse, pra falar a verdade. Amiga, é muito bom. Eu ainda é não uma Ô, gente, zoeira. aqui, ó, eu comecei a ver, mas não me pegou, que é o Lady Gaga e o Qual? Coringa, não vi. Coringa. Eu gostei. Eu gostei. Não me pegou. Não me pegou. Vou dizer porque eu gostei. Diga, por favor. Não falo mais, então. que isso. Não, mas é que assim, ó, o primeiro Coringa, eu adoro o primeiro Coringa, eu acho ele melhor ainda. Mas o fato é que acho que todo mundo tava numa expectativa de ser o caos do primeiro filme, né? Fazer um pouco mais da sociedade, É. né? Uma coisa mais filosófica, assim, Eu mais acho- sociológica. E no fim foi. Eu acho que ele explora algo. Ele não cai no mesmo do primeiro filme, porque ele vai explorar o sistema prisional, ele vai explorar a loucura e o arrependimento de ídolos, assim, sabe? Porque o mundo transformou ele num ídolo. Ele é um cara idiota, assim, sabe? No fim das contas. Então eu acho que ele caminha legal por esses assuntos. Só a parte do musical. Eu esperava que fosse um musical muito mais interessante. Ele é pouco. Eu li uma crítica que diz que o filme tenta fazer várias coisas e não faz nenhuma completa, assim. É uma crítica do Paulo Monteiro. Eu li. Foi a Eu- minha crítica eu- mesmo. Tenta ser musical, mas não vai lá profundamente no musical. Tenta ser um drama, não vai profundamente no drama. Eu fui Viu- vítima Leu do essa marketing. crítica também, Li Paulo Monteiro? também. Eu li. Tu que eu li. fez? Fui eu que fiz. Então por que tá elogiando se tu detonou na crítica? Porque assim, eu acho que são pontos. Eu acho que ele é um filme que ele erra em várias coisas, mas no fim das contas ele consegue ser interessante. E por isso que eu acho que ele é um filme que é válido assistir. Alguém viu Wicked? Não, vou assistir. Não assisti. Vou assistir. Eu vou vi, assistir. tá? É bem bom, assim. Sabe aquele dia que tu quer ver algo leve, assim, ficar de boa? É bem bom, assim. Eu não gostei que tem muito musical, mas o pessoal Mas é fala- um musical, né? Mas é muito, amigo. Tem cenas ali que não Amigo veio contribui- da Broadway. Eu não Eu gostei sei. Eu vi um filme de terror, não gostei porque eu tive medo. Não, mas é que é muito, gente. Tem cenas ali que, tipo, fica uma música de 3 minutos que aquele enredo não contribui pro desenvolvimento do filme. E o filme tem 2 horas, sabe? Não é algo assim que explique e tal. Pra mim teve demais, assim. Eu ainda não vi, mas eu quero assistir. E também tá cotado. Vê em inglês, tá?
É óbvio. E a música da Broadway ainda, né? Enfim. Eu falei bem inglês, mas eu vim em português. É baixo, né, cara? Ó, gente, pra finalizar da minha parte, tem um filme que eu gosto muito desse ano, lançou lá no comecinho, não vai aparecer no Oscar certamente, mas eu como um bom fã de filmes de ação, eu adorei Furiosa. Ah, Furiosa, eu vi também. Furiosa da show, saga Mad show, Max. Primeiro que ele pega a personagem mais interessante da saga, que é a Max, né? Não é a Max, no caso, é a Furiosa, do filme do Mad Max Fury Road, de 2015. E ele explora o universo dela, como ela surgiu e etc. A Anya Taylor-Joy, que é Minha fantástica. atriz preferida. Ela é muito boa, cara. Mesmo num filme de ação que tem nada a ver com a carreira dela em termos de cinema, ela arrasa. E a direção do diretor, que ele faz um negócio que é muito interessante. A direção do diretor é um negócio, enfim, Português tu destrói, né? português. Mas é que ele falou várias vezes que ele queria fazer um filme que ele funcionasse pela imagem, pelo som, pelo movimento e a história se entendesse em muitas coisas, se não o diálogo. E ele é um filme que ele tem quase nada de diálogo. E mesmo assim, tu vai ficar ali naquela emoção, na explosão, etc. Ele é uma ópera, assim, sabe? De tão grandioso, só que ele vai explorar pouquíssimo diálogo. E eu valorizo bastante isso no cinema. Então, a dica também é Furiosa, que tá disponível na Max. Vocês têm... Planeta dos Macacos, o Renato, a gente comentou ontem, né? Bom. Bom também. E biografia, eu amei a do Bob Marley. Não vi. Eu não assisti. Não vi a do A Bob do Bob Marley. Marley, achei muito Tu viu, legal. John? Não vi isso do Bob Marley. Tu viu mais algum filme nesse ano? Eu vi bastante Eu coisa quase esse ano. não vi 2024, gente. Esse ano eu vi bastante filme. Ah, eu vi É bastante que coisa esses também. filmes, tipo, do Papa, assim, nunca vou ver o do Papa. Ai, sério? É um filme muito Porque eu já interessante. sei que é algo rico, que vai pra prêmio, que tem profundidade, que tem camadas. Aí eu me desinteresso. Tu viu a Armadilha? Tu viu a Armadilha? Olha só. É o da Max, né? Com É. o cara que vai no show e tal. Guerra Será que eu Civil, gostei? Guerra Civil, né? Guerra Civil. Acho que a gente tá, inclusive, no tempo, mas assim, sobre o conclave, cara, esse simbolismo, essa coisa que eu falei toda, cara, não precisa É porque ligar pra isso. é que eu imagino o Vaticano, o que eu espero? Todo Sim. o Senado fez. Alguém possuído. Então, não tem ninguém possuído, mas tem muitas coisas. O filme, qualquer pessoa pode ver. Possessão é Porque poder, tem amigo. política, tem mistério e tem uma reviravolta muito interessante no final. Se tem política, Realmente, ele eu não não gosta. esperava, tá? Eu não esperava a reviravolta do final. Tá, só pra falar um filme de terror rapidinho. Long Legs, que tu ainda não viu e tu gosta de filme de terror e não viu, tá? Então vai ver de uma Eu vez não vou e falar mais nenhum. tá naquilo ali. Fechou, gente. Fechou? De minha Fechou? parte. Um abraço, gente. abraço. Último, Até fim de semana. último. Vai. Assistam meu clipe Vista pro Mar que lançou. Esse aqui vai amanhã? Saiu ontem. Isso. Vista pro mar com John R. Beijo! Um abraço. Até mais.